Sejam todos bem-vindos. Esse é o primeiro episódio de uma série de modelos operacionais que estaremos apresentando. Acho que eu devo começar falando da diferença entre um modelo operacional e um setup, propriamente dito. Quem já nos acompanha sabe da nossa reticência em falar de setups. Nós não gostamos nem dessa palavra, setup, porque ela denota um conjunto de regras limitantes que somente por seguir elas você seria consistente no mercado. Esquece, confia em mim. Isso não existe. Se você busca esse tipo de atalho, você está no canal errado. Se existisse algo assim, primeiro que ele não seria público. E se fosse, não existiria apenas uma ínfima porcentagem de pessoas lucrativas no mercado financeiro. O que nós acreditamos é que existem mecânicas essenciais, intrínsecas no mercado financeiro, que são a própria causa e resultado das negociações. Para alguém comprar, alguém tem que vender e vice-versa. E os verdadeiros donos desse negócio em que nós atuamos, os verdadeiros criadores de mercado, que de fato podem mover os preços, eles também precisam de uma contrapartida em suas negociações e, para tanto, eles manipulam os preços para se posicionar nos erros dos seguidores de setup. E é baseado nessa lógica que montamos modelos que, por seguir esses princípios intrínsecos nas condições de negociação, de como o preço é formado, nos dá a possibilidade de entrar temporariamente em sintonia com as necessidades do smart money. Dada a devida introdução, hoje eu vou apresentar o modelo operacional que mais se assimila a um setup, o Silver Bullet. Então, esse é o primeiro modelo, o Silver Bullet. O Silver Bullet possui todos os ingredientes necessários para um modelo de negociação. Ele é baseado em regras específicas e ocorre em um horário específico, o que faz dele um modelo de tempo e preço. O ICT criou esse modelo para atender a grande maioria de novatos que vivem em busca de um setup milagroso, pessoas que tratam os conceitos dele como padrões e buscam negociações todos os dias. Ele criou esse modelo para ajudar essas pessoas, em especial seu próprio filho Cameron. O Silver Bullet atende todas as suas necessidades se apenas você fizer o que eu falo para fazer e evitar as coisas que eu falo para evitar. Quem disse isso foi o próprio ICT. Ele te dá um horário específico para negociar, não tem adivinhação, será formado dentro dessa hora, irá correr para uma liquidity pool, que é óbvia para você, deve ser óbvia para você. Se você estudar dentro dessa hora, para onde o preço está sendo atraído, qual máxima ou mínima de 15 minutos ou 1 hora o preço está buscando, você estudando isso, você não precisa nem acertar o Draw on Liquidity. Deu seu objetivo, você coloca no bolso e está feito. Primeiro, se você é novo por aqui, todos os horários falados estão no fuso horário de Nova York. É assim que o ICT ensina, é assim que ele fala e é assim que devemos usar. Esse é um setup baseado no tempo. Haverá uma janela de 60 minutos, onde todos os dias esse setup irá ocorrer. Pode não ser no contrato futuro que você opera, pode não ser no par de Forex que você está olhando, ou na classe de ativos que você opera, mas todos os dias ele vai estar lá. Sobre as janelas horárias, o Silver Bullet possui 3 janelas horárias principais. A primeira é o de Londres, que é das 3 às 4 da manhã. Como nosso canal foca em índices futuros americanos, não falaremos sobre a janela de Londres, que é menos afetada para quem negocia nessas classes de ativos que são mais afetadas pelo dólar e mais interessante para quem opera pares de moedas ou outros que são mais ativos durante a sessão de Londres. E aí temos o Silver Bullet da sessão AM, que é a sessão da manhã. Ele ocorre entre as 10 e as 11 da manhã. Essa janela horária ocorre dentro da London Close Kill Zone, que é o período de maior volatilidade do dia para ativos influenciados pelo dólar, onde temos sobreposição da sessão de Nova York com o fechamento da sessão europeia. Durante esse período, com a aproximação do fechamento de Londres, em tese, negociantes europeus começam a fechar suas posições, o que incide em injeção de liquidez e possíveis reversões. Próximo é o Silver Bullet PM, da sessão PM, que é o Silver Bullet da tarde. Ele ocorre entre as 2 e as 3 da tarde. Essa janela ocorre na parte final do dia de negociação, por já termos informações de quais objetivos o mercado atingiu na parte da manhã. Em tese, teremos melhor entendimento se o mercado já atingiu algum objetivo importante e reverte para o fechamento, ou se ainda está por atingir algum nível de preço e pode continuar buscando esse objetivo até o fechamento. Temos alguns requerimentos para tornar o Silver Bullet de alta probabilidade. O primeiro que nós vamos falar é do Draw on Liquidity, é o nosso conhecido DOL. O DOL, ou Draw on Liquidity, é a nomenclatura que utilizamos para o que identificamos como o próximo ponto de liquidez mais provável que o preço estará buscando. É como um alvo que determinamos baseados nos conceitos ensinados pelo ICT. Alguns possíveis DOL que ele dá, não se limitando a apenas esses, mas para ter uma referência, são máximas se estivermos altistas ou mínimas se estivermos baixistas do dia anterior, máximas se tivermos altistas
altistas ou mínimas se estivermos baixistas da sessão anterior, máximas se estivermos altistas ou mínimas se estivermos baixistas da semana anterior, então do dia, da sessão ou da semana, máximas e mínimas. Retorno ao New Week Opening Gap atual ou antigo, da semana atual ou antigo. O New Week Opening Gap é aquele gap formado entre o fechamento da sexta-feira e a abertura do domingo. Um afastamento, né, um fair value criado a partir do New Week Opening Gap atual ou antigo. Um OTI clássico, que seria um OTI de tempo gráfico maior, por exemplo, quando ele chegar a algum ponto de retração clássico, a gente pode estar mirando esse retorno ao OTI, né, ao ponto de retração ótima, e a mentoria de 2022, que seria uma ineficiência acima ou abaixo do preço, um busy abaixo do preço, né, que é Buy Side Imbalance, Sell Side Inefficiency, que seria um FVG de alta, se estivermos baixistas, ou um SIB acima do preço, se estivermos altistas. SIB é Sell Side Imbalance, Buy Side Inefficiency. Nada mais é do que um Fair Value Gap aberto acima ou abaixo do preço. Esses pontos seriam, então, pontos que a gente estaria mirando como possíveis alvos a ser atingido na sessão em que a gente estiver negociando. Algum desses vai estar lá. A ênfase está em determinar qual o próximo ataque à liquidez mais provável. Então, pode ter um ou mais do que esses na sessão que você estiver negociando, mas a gente tem que estar identificando qual será o mais provável que o preço esteja trabalhando naquele momento. Essa lista provém os pontos de liquidez mais frequentes, mas não limita a todos. Esses pontos não estarão todos os dias em perspectiva, mas em grande medida, na maioria dos dias, algum desses estará sendo buscado pelo algoritmo. O próximo requerimento que nós temos é a distância até esse DOL, né, até esse alvo de liquidez que a gente vai estar identificando. A gente precisa de uma distância mínima a partir da entrada até o DOL que nós estivermos mirando, precisamos de ter no mínimo essas distâncias. Seriam 10 pontos para o ES, que é o S&P, 15 pontos para a Nasdaq, que é o NQ, e para a Forex também seriam 15 pips. Temos umas métricas de comparação de volatilidade, só referencial, tá? Seriam 5 pontos em ES, aproximadamente o mesmo que 10 pontos em Nasdaq e Forex, ou seja, o dobro mais ou menos, e 10 pontos em ES, aproximadamente o mesmo que 20 pontos em Nasdaq e Forex, só para termos como referência. Caso não haja uma distância mínima como essa, até o próximo DOL, é provável que não tenha alta probabilidade e é melhor não negociar essa operação. Que fique claro, esse não é o nosso alvo, né? A gente não vai estar mirando o DOL. Ao estruturarmos essa hipótese de negociação, precisamos ter esse espaço para o modelo acontecer. Então, a gente não está falando em alvo aqui, a gente está falando em condições para a gente ter bastante chance de atingir um alvo que a gente vai estar mirando antes desse DOL, na verdade. Falando sobre o modelo em si, o que nós devemos estar buscando é por um Fair Value Gap clássico ser formado durante a janela horária do Silver Bullet, nos indicando que houve displacement na direção antecipada. Quando a gente estiver na janela horária, haverá um displacement na direção do DOL que estamos mirando. Você deve procurar por um Fair Value Gap dentro do displacement, que seja negociado como ponto de entrada, e irá mirar um ponto de liquidez que estará se opondo a esse Fair Value Gap. Caso não encontre um Fair Value Gap nos 5 minutos, é provável que ocorra em tempos gráficos menores. Você pode estar procurando por ele em tempos gráficos menores. Nossa entrada deve ser efetuada dentro da janela horária, o que não significa que a operação terminará antes do fim dessa janela, nem que o Fair Value Gap não pode ser formado logo antes do início do período. O fator que teremos de nos apoiar principalmente é saber onde o preço estará buscando, né, onde que será o nosso DOL, não necessariamente o viés, mas sim qual região o mercado estará buscando naquele momento. Aliás, é válido ressaltar que o objetivo primário que temos com os conceitos que a gente aprende com a ICT é saber qual seria o próximo Draw on Liquidity. É isso que torna esse setup tão simples e eficiente em algo difícil e complexo, pois principalmente para iniciantes nos conceitos do ICT, requer muito estudo de ocorrências passadas e familiarização com os conceitos do ICT. O modelo já vem com algumas sugestões de alvos e stop, mas eu vou mostrar no gráfico daqui a pouco, vai ficar claro como a volatilidade varia muito de dia para dia. Acredito que você possa usar o recomendado, mas o correto mesmo é através da sua coleta de dados, da sua análise, você está identificando qual seria o risco-retorno e quais os pontos de stop e de alvo que você vai estar buscando mais confortavelmente. Então, basicamente, para o S&P seriam 5 pontos de alvo,
Para Nasdaq é 10 pontos, né, Nasdaq e Forex, ou 10 pips para Forex. O intuito é que seja atingido esse objetivo antes do DOL, para que a gente tenha uma corrida fácil até nosso alvo. A ideia é a gente entrar, pegar o nosso pedaço e sair. O stop não é estipulado, ele vai depender do seu planejamento de risco. Você pode estar usando o Fair Value Gap, a mínima do Fair Value Gap, o Order Block, a mínima anterior, ou até mesmo estar formulando através de um risco-retorno de no mínimo 1 para 1, né? E se estiver caro para você, não negocie, passe, tem todos os dias, não tem para que você ficar se expondo a muito risco. Algumas dicas básicas que a gente sempre tem é: não acredite em mim nem em ninguém, acredite no seu gráfico, opere na direção do fluxo institucional, teste, backtest, forward test e teste. Exige muito teste. Acho que nesse ponto você pode estar um pouco decepcionado, achando que o Silver Bullet é um setup objetivo, que você vai somar A mais B e você vai ter C todos os dias, mas através do teste você vai perceber que não é bem assim, porém, ele é um conjunto de regras que vai te colocar num caminho. Se você estudar, eu garanto para você que você vai conseguir tirar um entendimento muito bom e poder negociar consistentemente utilizando esse framework que o Silver Bullet te dá. Faça as anotações sobre cada ponto. Se não mantiver um registro, você não vai evoluir. Você tem que ter um registro da sua evolução. Crie hipóteses lógicas, mensuráveis e repetitíveis. Teste elas, teste, teste, teste. Então, a gente vai finalizar aqui o PDF, depois nós vamos para o gráfico. Como de praxe, siga-nos nas nossas redes. Se você não deixou ainda, deixa um like aí no vídeo para ajudar a gente. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito para mais. Nossa comunidade do Discord é gratuita e super ativa, estamos sempre lá. Temos todas as nossas redes aqui, com exceção do YouTube, a gente ainda não trabalha muito com essas outras, mas pretendemos. Se puder dar uma força também. Esse PDF vai estar disponível lá na nossa comunidade do Discord, então você pode entrar lá e fazer o download dele para ter como referência para estudar. Nossos agradecimentos para esse vídeo aqui vai para o nosso mentor, né? Eu esqueci de tirar aqui o nosso legendador principal. Quem acompanha o nosso projeto aí do Core Content sabe que o MDK é importante, então nunca é agradecê-lo demais. Eu ia tirar ele aqui, mas acabei esquecendo. Mas enfim, obrigado MDK pelas suas legendas e obrigado ao nosso mentor Michael Huddleston. Então vamos para o gráfico. Então a gente está aqui no Nasdaq, nos 5 minutos, no gráfico de 5 minutos, tem dois indicadores que eu vou recomendar para vocês. O primeiro é Sessions on Chart, ele vai estar ajudando a gente a identificar as nossas regiões de Silver Bullet. Para encontrar ele, você digita aqui Sessions, ele já vai estar em um dos primeiros aqui, é esse do Aurochs AIF, você clica para adicionar. Como nós não falaremos de Londres e também eu vou falar só da New York AM e deixar a PM para vocês estudarem um pouquinho mais. Mas aqui a gente coloca o horário. Nós vamos estar analisando aqui um pouco da sessão AM, que é das 10 às 11 horas. Eu deixo ela marcada aqui, né? Ignora esses nomes aqui. Aqui nos estilos é como você vai mudar a cor. Você vê que tem um background para cada uma das sessões aqui de input. Como estamos utilizando a terceira, é aqui que a gente vai estar mudando a cor da nossa sessão. Ele já vai marcar para a gente aqui todos os dias em que, às 10 às 11 horas, o preço vai estar negociando. O próximo indicador é esse aqui, que é o de notícias do Toe Degrees. Ele vai estar marcando no nosso gráfico todas as notícias que a gente desejar. Para você encontrar ele, você digita por News aqui, ele é o último. Vai estar aqui do Toe Degrees, Live Economic Calendar by Toe Degrees. Você clica para adicionar ele no gráfico. As configurações dele, a gente desmarca essas notícias menos relevantes, né? Só de médio e alto impacto. Pode deixar aqui automático ou escolher a moeda que você desejar, caso você não esteja negociando Nasdaq. Eu não sei como ele funciona. Aqui ele só deixa o USD, né? Que é o que é mais relevante para Nasdaq. Aqui a gente vai deixar manual, que a gente quer ver um histórico, não somente só de hoje ou da semana, mas a gente vai estar olhando para trás. Então você deixa o manual e aqui é o número de dias que você vai estar analisando. Aqui é uma tabelinha que eu não sei porque ele não está mostrando, mas ele mostra aquela tabelinha do calendário econômico dessa semana. Não sei se é porque aqui está marcado, mas enfim, eu deixo ela desmarcada de qualquer maneira. Ele vai marcar esses pontos no gráfico onde ocorreram notícias de alto e médio impacto.
Então, sem mais delongas, primeiro eu vou dar um exemplo mais completo e depois a gente passa por outros exemplos. A última ocorrência aqui foi na sexta-feira, o mercado acabou de abrir, estamos no domingo. A primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar um displacement na janela horária ou próximo a ela, né? Aqui a gente claramente tem um displacement de alta, são barras proeminentes fortes de alta, deixando o fair value gap. A gente vai estar então marcando o nosso displacement e dentro desse displacement a gente vai estar procurando por um retorno a ele e vamos buscar negociar dentro dessa região de fair value gap. O primeiro ponto é que a gente tem que ter aqueles mínimos de liquidez para atingir, né? Aqui a gente vê que da região do Fair Value Gap, se você tivesse entrado no topo, ele tem um range o suficiente para o Nasdaq, são 15 pontos. Aqui ele tem 35 até o doll mínimo, né? Eu não vou estar aqui buscando qual seria o doll mais importante. A ideia aqui é mais mostrar para vocês o que a gente vai estar procurando e como a gente vai estar executando. Nesse caso eu lembro porque foi na sexta-feira, mas a gente está em máxima histórica, então a gente não tem nenhum doll para cima mais relevante do que essa máxima aqui. E também não tem motivos para acreditar que o preço vai vir a reverter, não antes de tomar alguma liquidez aqui em cima. Mas a gente tem esse forte displacement, então aqui está a nossa região de ineficiência, né? A gente tem essa daqui e tem mais uma logo abaixo. Qual você vai estar usando? Você vai precisar fazer seus testes. Outra coisa que você vai precisar testar também é onde vai estar o seu stop. Se você vai colocar um stop financeiro de tamanho, um stop abaixo dessa mínima, um stop abaixo desse fair value gap. O seu ponto de entrada é muito útil por um fair value gap você buscar o que esse fair value gap vinha rompendo, né? Aqui a gente tem a máxima dessa notícia, a gente tem essa máxima aqui, você poderia estar usando qualquer uma delas. Você pode estar usando também um order block, que o fair value gap foi rompido, como um ponto de referência. Você pode estar usando o breaker, que seria essas duas barras aqui, na verdade é um mitigation block. Enfim, isso tudo você que vai estar refinando a alta probabilidade do setup tá nesse movimento aqui, que ele vai ter um displacement, onde ele vai estar atacando algum preço aqui como a gente já está olhando no passado, a gente sabe que ele estava atacando as máximas históricas, né? Então ele tinha clara intenção altista. Tudo isso de contexto é aquela parte que faz desse setup complexo, né? De não ser simplesmente um conjunto de regras. Você vai encontrar aí na internet o pessoal falando, você olha pela última mudança, né? Pela última quebra, que quebrou aqui, não quebrou para baixo. Mas isso eu não acho tão consistente quanto você está analisando mesmo o contexto de o que ele está buscando. Para você não cair em armadilhas, de você entrar na direção errada, por exemplo, aqui ele tem não é tão forte quanto não considero nem isso daqui um displacement, né? Se você descer por 1 minuto, talvez você enxergue displacement aqui. E tem, né? Tem um forte displacement, mas se você não tiver em conjunto com o contexto do que está acontecendo, né? Que a gente tem o opening range, que no mínimo é isso daqui. Tem o opening range, que foi negociado na metade, sofreu forte rejeição, está rompendo máxima histórica. Enfim, o contexto era todo altista, isso tudo vai ter que vir, infelizmente não tem uma fórmula pronta, vai ter que vir dos seus estudos no gráfico, mas a premissa aqui desse setup, a premissa aqui desse modelo é você identificar um forte displacement que vai estar indo na direção do seu doll. Então, supondo que seu doll seja aqui nessa máxima ou alguma projeção, talvez dessa notícia aqui, tem gente que trabalha com projeções, enfim. Então, se você estaria autista aqui, você, quando identifica esse displacement dentro da janela horária, o preço retorna aqui, você pode estar colocando o seu ponto de entrada no order block, você pode estar colocando o seu ponto de entrada no topo do fair value gap. Isso daí é com você e através dos seus estudos e do seu entendimento de risco, como você gerencia o seu risco. Essa negociação aqui, acho que
todo mundo que estava lá online na nossa comunidade pegou aqui. A gente havia sido apresentado a esse cara aqui, que eu não vou falar aqui, eu vou deixar para você buscar lá na comunidade, mas todo mundo estava bem alinhado nesse dia. Acho que umas 5, 6 pessoas, pelo menos, na sexta-feira pegou essa compra aqui. E o alvo mínimo seria aqui. Seu stop poderia estar ou no início desse fair value gap, que são essas três barras, então ele poderia estar aqui. Seu stop poderia estar nessa mínima. Se você colocou o stop nessa mínima, você estaria com um risco de 50 pontos, é um risco bem grande. Você pode, a partir do momento que você identificou onde que está o displacement, onde que está a ineficiência que está vindo rebalancear pelo Silver Bullet, você pode reduzir um tempo gráfico e buscar por um refino ali dentro, ou algo assim. Mas eu acho que eu já estou complicando demais e com os próximos exemplos vai ficar claro o que você vai estar procurando e o que você vai ter que trabalhar ainda. Mas, enfim, o seu stop e o seu risco é algo que você vai ter que trabalhar através de backtests aí. Então, nesse exemplo aqui, espero que tenha ficado claro o que basicamente a gente vai estar procurando, que é o displacement, com uma ineficiência na direção de um draw on liquidity, e a gente vai estar capitalizando nesse movimento aí na direção do displacement. Então, analisar mais alguns dias aqui para ficar mais claro. A gente tem esse forte displacement aqui na quinta-feira. Aqui a gente tem um fair value gap aqui dentro. O preço dentro da nossa janela horária nunca volta lá, então não teve negociação. O preço continua caindo aqui, né? A gente tem um novo fair value gap bem pequenininho aqui dentro da nossa janela horária, apesar de que depois ele até volta lá, mas dentro da nossa janela horária ele não vai, então aqui não teve negociação. Esse dia aqui já foi esperado, porque foi um dia de feriado, né? 4 de julho, foi um feriado bancário, mas teve negociação. No dia anterior, aqui foi na terça-feira, também foi um meio-dia, né? O 4 de julho afetou a quarta-feira também, mas a gente, analisando aqui rapidamente, a gente identifica aqui que aqui tem um displacement, logo antes da nossa janela horária. Temos o nosso fair value gap aqui, o preço até chega a voltar aqui. É importante notar que teve notícia. Quando tem notícia é bom a gente ficar bem atento, porque a notícia é bem traiçoeira, né? Muitas vezes ela vem e toma os dois lados do mercado antes de continuar. Então o ideal é você nunca operar durante a notícia. Aqui ele não chega a voltar, logo depois, aqui mais tarde, ele apresenta esse displacement aqui. A gente tem esse fair value gap aqui dentro do displacement. A gente vai estar analisando o que esse displacement rompeu. Ele rompeu esse order block. Se você tivesse esperado o preço voltar nesse order block, você teria ficado para trás. Ele tem esse breaker, que se você tivesse colocado sua entrada aqui, você teria sido ativado. O draw on liquidity, a gente tem alguma coisa aqui para cima. A gente tem essas máximas aqui. A gente está em região de máxima histórica, então não tem muito o que procurar, mas a gente tem a condição aqui do range mínimo, que indica que vai dar movimentação suficiente para a gente. Então, nossa entrada teria sido em algum lugar aqui nesse fair value gap, e a gente estaríamos mirando aqui essas máximas com atenção para algum ponto anterior a esse down, né, para a gente não ter que esperar o ataque ao down mesmo. Mas aqui, felizmente, o preço só foi e quem operou esse Silver Bullet se deu bem. Sem muito o que falar mais além disso. O stop teria sido, você pode colocar abaixo do Fair Value Gap, você pode colocar abaixo do Breaker, você pode colocar onde você quiser. O importante é que sempre ele esteja te dando ao menos 1 para 1, né, no seu alvo. Como é um setup de alta probabilidade, você pode estar buscando 1 para 1. Idealmente, você vai estar buscando alvos maiores, né? Eu apaguei o DAO aqui. Eu apaguei o DAO. Mas, enfim, você pode também, uma vez identificado nos 5 minutos, não devia ter feito isso. Aqui. Deixa eu voltar aqui para não me perder. Uma vez identificado, você pode estar refinando a sua entrada para tempos gráficos menores para conseguir uma melhor entrada e uma melhor condição de stop.
E a gente tem aqui esse rompimento aqui, quando ele retorna aqui, a gente pode estar botando nosso stop nessa mínima aqui, ou até abaixo desse Fair Value Gap aqui para ter um stop menor. Lembrando que sempre que você reduz o seu stop, você está incorrendo em maiores chances de ser estopado, né? Então vamos para o próximo dia aqui. Aqui a gente analisa que logo antes temos notícia aqui, né? E teve um displacement. Quando a gente entra na nossa janela horária, a gente tem uma nova notícia. Aqui a gente não tem Fair Value Gap, a gente não volta nesse Fair Value Gap. A gente tem esse outro aqui em cima, que é um Fair Value Gap em Premium já, né? Ele está acima da metade do nosso displacement, não é um Fair Value Gap de fato. Não é algo que a gente vai estar buscando. Bom, eu não consigo esticar aqui, mas tem um Fair Value Gap aqui. Então, tendo a notícia ainda, é sempre bom a gente esperar um pouquinho, depois ele dá um novo displacement aqui. A gente pode estar marcando aqui. Dentro desse displacement a gente tem esse Fair Value Gap aqui. A gente vai estar olhando para a esquerda, ver o que ele está rompendo. Aqui esse Fair Value Gap não chega a romper esse stop, mas ele rompe esse Order Block. Nossa entrada pode ser na máxima desse Order Block, pode ser no ponto médio dessa cauda. E mais um dia aí, a gente tinha ainda alvos para cima, né? A gente tem essa máxima aqui que estava convidativa para o preço. E então a gente tem um range mínimo aí para trabalhar. A gente podia estar mirando só essa máxima aqui mesmo, quando o preço retorna aqui, já buscar essa máxima, ou talvez essa daqui, eu não sei qual que foi feita antes. Mas enfim, nosso stop teria que estar abaixo desse order block, ou até mesmo abaixo dessa barra aqui, que é o Fair Value Gap inteiro, ou a gente poderia estar refinando pelo 1 minuto. E uma vez dadas as condições de entrada pelo 5, a gente pode reduzir para o 1 e talvez colocar no pé desse order block, desse Fair Value Gap aqui, ou atrás desse order block aqui para ter um stop um pouco mais curto. No dia anterior, a gente vem aqui, a gente analisa que tem um forte displacement de baixa aqui primeiro, né? Tem notícia aqui no meio. A gente tem até esse Fair Value Gap aqui, porém por ter notícia, não acho que seria interessante estar operando durante a notícia. Teve notícia também aqui na abertura. Logo após a notícia, quando ela dá uma esfriada, ele retorna nesse order block, digo, nesse Fair Value Gap. Esse Fair Value Gap aqui rompeu esse order block, também rompeu essa mínima aqui. Seriam pontos para a gente estar cogitando uma entrada, porém, como eu falei, se tem notícia no meio, não é interessante você estar negociando, porque o risco aumenta muito de você tomar um stop. Aqui você poderia até ter pego esse movimento aqui, mais de 100 pontos, né? Teria um movimento bastante considerável. Mas logo que a gente entra na janela, que a gente tem outra notícia, a gente pode também, a notícia tem essa característica de manipular, né? Então a gente pode ter sido confundido que esse era o displacement. Aqui também tem order blocks e caso você tivesse mirando isso daí, você teria sido estopado. A gente tem algum doll liquid? Tem. Bom, tem alguns aqui, né? A gente tem essa mínima aqui, tem essa mínima aqui, a gente tem essa mínima aqui. Então a gente tem alguns doll possíveis. Você tendo o doll já mirado, né, antes de você estar aqui nessa janela, você já vai ter as suas regiões onde você vai estar buscando, vai estar entendendo que o preço vai estar buscando. Essa é a parte principal para você ter uma alta probabilidade, né? Não basta você simplesmente ir lá e ver o displacement, até porque isso acontecendo em tempo real não é algo tão fácil de se fazer, mas você tendo alguns pontos que você entende que o mercado está indo atacar, como você pode entender que como ele vem aqui desde o overnight, vem caindo, ele vem tomando essas mínimas, depois que ele toma, ele faz um pullback, e então quando ele dá essas pancadas para baixo, a gente imagina que essa região aqui dessas mínimas já foi tomada aqui, então a gente vai ter que procurar qual que seria a próxima mínima que teria liquidez para parar o preço, seria pelo menos aqui ou aqui, e até ultimamente aqui, mas enfim, tendo o DAO antes é crucial para você estar
entrando em sincronia com o mercado e não se enganar para você entrar no lado errado, porque muitas das vezes vai ter displacement para os dois lados. Então, fica uma dica aí. Então, se a gente vem para o dia anterior, aqui está um belo exemplo. Acho que finalmente a gente vai encontrar um stop aqui. A gente tem esse forte displacement de alta, né? A gente tem notícia aqui logo na abertura. Você, assim, fica bem claro que esse aqui rompe essa máxima aqui. Então fica bem parecendo mesmo que o mercado está altista aqui, mas ele encontra algum objetivo aqui e reverte. Se você entrou em qualquer lugar dessa alta aqui, você teria ultimamente sido estopado. Mais um porém aí, porque quando tem notícia assim, geralmente fica bastante confuso e você pode ser enganado pelo displacement da notícia e não o displacement do Silver Bullet. Depois ele vira aqui e dá até um displacement de baixa. Eu acho que não voltou ali, né? São máximas descendentes, então o preço não volta no Fair Value Gap, não teria dado a entrada, talvez se você reduzir aqui pelo 1 minuto, talvez você, sim, aqui já fica um pouco mais claro, né? Tem um displacement logo aqui em cima. Vamos ver aqui, isso aqui. E que parou o preço aqui. A gente tem aqui essa região aqui de BPR. Então o preço, quando entra a notícia aqui, o preço já vai e ataca um objetivo de liquidez, né? Já ataca o doll. E quando ele ataca o doll, ele dá um displacement contrário. Aqui você poderia, caso estivesse atento nessa região, que já foi uma região de objetivo, quando você identifica um displacement se afastando do doll, né, a gente vai procurar por outro doll, que seria alguma coisa aqui nesse displacement de alta, talvez um fair value gap em desconto ou algo assim, né? A gente tem toda essa alta aqui. Então, abaixo do ponto médio da alta, a gente tem já um fair value gap aqui, tem outro aqui, até mesmo esse order block aqui, que acho que foi o alvo dela. No tick, ou um tick acima? Bom, ficou um tick do order block aqui, mas enfim, quando você está com os seus DAOs desenhados, você vai inclusive não se equivocar achando que essa alta aqui vai continuar. Ela poderia sim, né, retornar aqui no Fair Value Gap, continuar bastante altista, mas quando ele atinge aqui um objetivo de 4 horas, que é um tempo gráfico mais importante do que o de 5 minutos, por exemplo, a gente não pode esperar que o preço vá retornar e depois atravessar todo essa região aqui, ainda mais que teve um forte deslocamento de baixa aqui, mais claro, num minuto, né? A gente vê que o preço vem quebrando estruturas aqui e a gente tem aqui um displacement, a gente tem fair value gap, a gente tem o que poderia ter entrado na direção correta, porém, veja como a notícia pode confundir bastante a gente. Sem mais 3 dias. A gente está aqui na quinta-feira, já deu uma semana de backtest, vou fazer até segunda-feira. Então aqui mais um dia, a gente tem aqui, claro, o nosso displacement, né? Ele retorna aqui no Fair Value Gap antes da nossa janela horária e vai lá. Aqui a gente novamente precisa ver se atingiu algum objetivo, porém ele não dá Fair Value Gap, não retorna, talvez num 1 minuto até tenha dado algum. A gente tem essas máximas todas aqui, ó, essas máximas relativas é uma região de liquidez bastante importante, que ela é atingida, então já seria um sinal de alerta para a gente estar pensando numa possível reversão do preço. Deixa eu ver o que tem aqui. Aqui a gente tem esse rompimento com Fair Value Gap, né? Isso daqui é um Mitigation Block, a gente pode estar marcando esse Mitigation Block para referência futura. Tudo bem que é melhor, na verdade, depois de tanto tempo, a gente procurar alguma coisa numa hora, mas só para ilustrar que se tem aqui um PGRA de 5 minutos, muito provável que vai ter também numa hora, no 4 horas. Então a gente tem. Não chegou a atingir esse Fair Value Gap, mas porém ele toma todas essas máximas aqui, que já é liquidez o suficiente para virar o preço.
provavelmente se a gente subir um tempo gráfico, vamos fazer para ficar direito, né? Se a gente sobe um tempo gráfico aqui, que a gente tem aqui, a gente tem esse cara aqui, que é um Fair Value Gap de 1 hora, já é algo mais tempo gráfico maior mesmo, HTF. Olha, ele vai na metade exatamente, né? Então, um ótimo sinal para filtrar aí a nosso equívoco de pensar que esse displacement ainda está em play. Quando ele atinge lá, ele dá alguns displacements aqui, visto no 1 minuto. Deixa eu ver se no 5 ele também dá. No 5 ele não dá, ele dá um fair value gap aqui, mas ele volta só depois da nossa janela horária. Então, ou se você tivesse entrado pelo 1 minuto, talvez você tivesse conseguido capitalizar, mas pelos 5 minutos ele só volta depois da nossa janela horária e aqui a gente já está fora. Então, notícia aqui é sempre um alerta, a notícia sempre vai ter uma manipulada enganosa. A gente identificou um displacement de alta que atingiu um objetivo de tempo gráfico maior, ou seja, a possível reversão está em curso. Quando a gente vê displacements contrários, a gente pode procurar ou em tempos gráficos menores ou por uma entrada, né, assim que estiver configurado o displacement e retorno a um fair value gap, no caso aqui de prêmio, né, e tentar capitalizar. Eu teria ficado de fora dessa daqui. Quarta-feira, né? A gente tem aqui novamente um displacement. Ele retorna também antes do Fair Value Gap. Também tem notícia aqui na abertura do nosso horário, né? Então o displacement geralmente é enganoso. Ele atinge alguns pontos de liquidez aqui bastante relevantes, né? Toda essa queda da sessão de Nova York começa aqui às 6 horas. Então, o order block aqui da sessão de Nova York foi atingido. Ele dá um forte displacement contrário aqui, né? Não tão claro nos 5 minutos, mas a gente já vê que uma barra só já reverteu todo o preço. Não deixa Fair Value Gap pelos 5 minutos, então não acho que teria muita coisa para fazer. Talvez esse Fair Value Gap aqui poderia enganar você, porque ele ainda não foi preenchido. Até daria aí 50 pontos, talvez você tivesse até conseguido lucrar com ele. Caso você refine isso daqui para 1 minuto, eu acredito que você possa ter encontrado alguma venda aqui. Sim, ele dá esse forte displacement aqui bem claro no 1 minuto, né? E a gente tem esse cara aqui rompido, poderia ter sido o nosso ponto de entrada. A gente teria passado aí um sufoquinho de 18, 20 pontos, mas depois ele chega a entregar, né? Ele também já dá o alvo mínimo aqui de 20 pontos, né? A gente tem um BPR aqui no fundo. Se a gente ficar procurando no 1 minuto, ainda mais no Nasdaq, né? No S&P não é tão comum, mas no Nasdaq no 1 minuto dá muito Fair Value Gap e o importante de você identificar o Fair Value Gap, ele tem que vir com displacement, ele tem que ter tomado alguma liquidez e ter um deslocamento forte para a gente caracterizar ele como um Fair Value Gap de fato que deixou ineficiência para trás. Mas enfim, aqui mais um exemplo, se você tivesse identificado esse cara aqui nos 5 minutos, que é uma forte barra de baixa, né? Bem proeminente em relação às outras barras. A partir do momento que você identificou esse displacement num tempo gráfico maior, aí sim que você pode estar descendo para um tempo gráfico menor, que é essa baixa aqui, e está procurando acima dos 50% aqui desse displacement por um Fair Value Gap para sua entrada. A gente tem esse cara aqui, a gente tem esse cara aqui, a gente tem um rompimento aqui, você pode usar o corpo da vela, você pode usar o ponto médio da vela, você pode usar a vela inteira, o ponto médio da vela inteiro, nesse caso você teria ficado para trás. Isso aí quem vai dizer como, na verdade não, né? Você teria sido ativado aqui depois, mas isso daí quem vai te dizer melhor é os seus backtests, tá? Aqui é só mais para você entender qual que é a premissa por detrás do Silver Bullet. Terça-feira, penúltimo exemplo, a gente tem aqui, né, de cara um displacement seguido por outro displacement. Novamente a gente tem notícia, então a gente toma muito cuidado com esse displacement aqui. Eu provavelmente teria ignorado, né, não teria negociado, mas a gente vê aqui que teve um Fair Value Gap aqui, rompeu coisas aqui no passado, a gente pode estar tendo
como referência essa máxima aqui. O preço não volta nela, inclusive, na verdade, ela já havia sido tomada aqui, que também não volta. Então aqui, se você tivesse entrado pelo rompimento de algum PJ anterior, você teria ficado para trás. Porém, se você tivesse entrado pelo topo do Fair Value Gap ou pelo ponto médio até mesmo, você teria pego um belo trade aí que teria pago bastantinho. Não pode considerar essa barra aqui como um displacement, né? Porque apesar de ela ser grande, veja como ela reage ainda ao displacement de alta, bem no Fair Value Gap, né? Respeitando, fechando acima. Então eu acho que seria um erro a gente buscar por um refinamento aqui no 1 minuto dessa barra. Seria essa barra aqui, ou essa? Acho que é essa aqui mesmo. Bom, pelo 1 minuto você pode ter até sido ludibriado, né? Mas quando ele respeita bem aqui o Fair Value Gap, quando ele respeita no tick, assim, a metade do Fair Value Gap, é um forte indicativo de que ele não está interessado em preços mais baixos. Porém, você vai incorrer em muitos desses erros, assim, acontece, faz parte, mas veja como facilmente aí você consegue estar identificando, uma vez que você identifica o displacement corretamente, você consegue facilmente estar se posicionando de maneira a lucrar com o movimento. Aqui acho que é outro exemplo de stop. Então, aqui a gente tem esse displacement de baixa, mas já é negado por esse displacement de alta. Esse aqui seria o nosso, a gente estaria visualizando um displacement, né? A gente tem que ver se tem algum doll aqui que poderia ter salvo a gente. Nessa mínima aqui. Talvez, né? Essas mínimas aqui, tem todas essas mínimas aqui que foi tomada. Enfim, não vou ficar tentando salvar um exemplo dentro de 20 que a gente fez, né? Mas o fato é que nessa. Não tem Fair Value Gap, né? Isso daqui aqui não tem, vai ter aqui só em prêmio. Então, na verdade, sim, a gente não deveria estar operando isso daqui como autista, porque ele não deixou um Fair Value Gap. Porém, se a gente refinasse aqui pelo 1 minuto, a gente provavelmente ia tomar na cara. Não tem notícia nem nada, então sim, a gente poderia estar refinando por 1 minuto. A gente tem aqui esse displacement de alta. Quando a gente tem o displacement aqui, a gente tem aquele Fair Value Gapzinho aqui dos 5 minutos. Eu acho que ele até é negociado aqui, quer ver? Ele aqui poderia ter sido sua entrada, né? E você teria pego aí 32 pontos antes dele virar e te estopar. Mas eu acho que eu não teria participado disso por conta do Fair Value Gap ser muito alto aqui nos 5 minutos. Eu não gosto de estar sempre refinando pelo 1 minuto, a não ser que tenha aquela condição de algum doll ter sido atingido. E aqui a gente vê claramente que ele toma essas máximas todas aqui, de todo esse período aqui, ó. São 4 horas de máximas aqui, ele toma a liquidez de todas essas 4 horas para trás e até dá um turtle soup aqui, né, tomando ainda. Ele dá esse primeiro movimento de baixa assim que toma essas máximas. Ele chega a tomar essas máximas aqui e aí ele dá uma espécie de enganada aqui. Então vem, estopa todo mundo que entrou prematuramente e depois vem um displacement de fato. O fato é que se você tivesse identificado isso daqui como um displacement e caído para 1 minuto para refinar ele, você teria tomado um baita de um stop. É diferente, acho, né? Uma vez que ele atingiu um doll aqui de alta, quando ele vira para baixo e deixa esse displacement, a gente tem a condição que a gente precisa. A gente tem um Fair Value Gap aqui acima dos 50%. E aí sim, perfeitamente a gente teria entrado num Silver Bullet que pagou bem. Então, vejam como quando o displacement de fato ocorre, deixando o Fair Value Gap em premium aqui, né? A gente, quando o preço retorna a esse Fair Value Gap aqui, que é esse retângulo aqui, a gente teria outro Fair Value Gap aqui no tempo gráfico menor, até para a gente refinar se a gente quisesse. Mas o fato é que quando ele começa a quebrar aqui para baixo, ele dá aqui já um Fair Value Gap. Mas quando a gente tem confirmado aqui, a gente tem que esperar o preço voltar para prêmio. Quando ele volta para prêmio, é quando a gente vai estar pensando em capitalizar nesse movimento. Segunda-feira foram 20 exemplos. Eu espero que
tenha ficado claro qual que é o intuito do Silver Bullet. Não é te dar um conjunto de regras como o pessoal fala por aí. Se você for procurar aí na internet, você vai ver que o pessoal fala para você simplesmente chegar aqui nos 5 minutos, marcar qualquer Fair Value Gap. Você vem aqui nos 5 minutos, você marca qualquer Fair Value Gap e a partir do momento que o preço voltar nele, você vai estar avisando uma compra. Aqui até dá certo. Aqui não teve. Aqui teve. Vê que mesmo com essa regrinha básica você consegue, né, identificar as regiões de Fair Value Gap. Mas aqui, ó, aqui também teve de baixa. Aqui se tivesse entrado nesse primeiro Fair Value Gap aqui, você teria sido estopado. E é o que o pessoal vem falando por aí, que é simplesmente um Fair Value Gap que ocorre dentro da janela horária e você estaria capitalizando em cima dele. Apesar de que mesmo só com isso, é capaz que você, se você tiver um bom gerenciamento, você consegue um setup lucrativo, porém não é um setup de alta probabilidade. O mais importante é que você tenha em mente sempre o draw on liquidity, aonde que está, se ele já foi atingido ou não. Se um draw on liquidity de alta, né, de topo, foi atingido, o próximo seria um de baixa, né, o preço anda sempre de liquidez a liquidez, a gente vai falar mais isso no nosso projeto ainda. Isso aqui eu estou falando mais para quem está no projeto, mas quando ele atinge um ponto de liquidez baixista, né, que seria acima do preço, a gente vai ter que procurar por um ponto de liquidez baixista, abaixo do preço, e então o mais importante é a gente ter em mente qual que seria o draw on liquidity que a seção de Nova York está atacando, se ele já chegou lá ou se ele acabou de sair de lá. Se ele não chegou lá ainda, a gente vai estar mirando na direção dele. Se ele acabou de sair de lá, a gente vai estar mirando na direção do próximo draw on liquidity. E assim vai. Mas veja como aqui você teria tomado stop se for só pela regrinha da internet. Aqui você teria tomado outro stop. Aqui, com certeza, você teria tomado stop. Aqui. Aqui não volta, né, no Fair Value Gap. Mas tem gente que fala de 1 minuto também. Então, que fique bem claro, não é uma regrinha de A mais B igual a C. Você tem uma série de coisas que você vai ter que estar analisando em termos de contexto institucional para você estar obtendo o melhor aí da alta probabilidade que esse setup pode te dar. É um setup que ocorre todos os dias, é algo que eu acho muito bom. E eu acho que se você colocar o tempo necessário e buscar aí no seu gráfico por ocorrências, você também tem as outras sessões aqui, caso você seja um negociante de Forex, você pode estar utilizando o Silver Bullet do horário de Londres e também, se na sessão da manhã você não encontrou nada que fosse muito claro, você ainda tem uma segunda chance na sessão da tarde. E, enfim, esse é o Silver Bullet. Estaremos lá na comunidade respondendo a dúvidas que tiverem. E caso tenha bastante interesse, a gente pode fazer um backtest mais completo aí, com replay, enfim. Beleza? É isso que eu tenho para hoje. Esse é o nosso primeiro modelo. Fiquem ligados para os próximos e valeu!